queridos e minhas queridas, estamos aqui com mais um Pod-God com Kika Malk. Agradecimentos especiais a Rômulo Nascimento, Júnior Lobo. É isso aí. E hoje nossa convidada especialíssima, né? Como sempre, temos convidados especiais. Ela é cantora, compositora, mãe, filha, madrasta, esposa. Elida Rodrigues. Elida. Obrigada. Que prazer! Obrigada por você estar aqui, ter Com tudo que você falou aí, só faltou terminar dizendo assim, ela é a universal. É isso aí. Ela é a universal, gente. Eu sempre faço essa brincadeira, gente. Então, gente, obrigada por ter vindo. Se quiser chegar a tua cadeira um pouquinho Sou pra frente, eu quem agradeço. Vamos levar um papo aqui, Vamos. Conhecer um pouquinho, né, sobre a vida da Elida. Nascida, esqueci de falar, ela é alagoana de Arapiraca. Arapiraca, respeita! E esse sotaque é muito lindo. Tenho muito orgulho. Embora o sotaque de Arapiraca só aparece mais, já percebi, quando eu estou pregando, porque tem aquele negócio, né, gente? Todo assembleano, ele não prega, assim, não consegue. Ele consegue até devagarinho. Mas daqui a pouco, quando vai ver, ele já tá ali naquela... Aí, pregadora. Nem tanto. Vamos A lá. gente fala da Bíblia, a gente fala de Jesus, mas eu me considero mais compositora / cantora, né? Mais compositora do que cantora, tipo, ai, que voz. Não, mas eu me garanto ali na composição. Até porque não sou eu, quem compõe pra mim é ele, né? E como eu tava falando, o sotaque vem mais quando eu estou pregando e quando eu tô nervosa. Aí Arapiraca aparece. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? É. Mas é quando a gente canta, normalmente a gente perde os sotaques, né? Perde. Tirando eu, né? Que eu... Qual foi o quê? Paz. 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 Eu tinha que estar acertando isso daí. Paz, paz, mas enfim. Em estúdio eles vivem corrigindo algumas coisas que são vícios mesmo, né, da gente. Não é nem questão do sotaque do lugar onde você nasceu ou você vive, mas são alguns vícios que precisam ser tirados mesmo para que universalmente, que a música é a linguagem universal, todo mundo possa entender, né, e entender a dicção, as palavras e tal. Mas eu fui criada em São Paulo. É mesmo? Ali desde os meus 6, 7 anos, eu sou muito ruim, muito. Vocês têm noção do quanto eu sou ruim em datas? Mas eu também. Muito. Somos irmãs em datas. E nomes, tipo, você se apresenta e aí daqui a pouco a gente tá conversando segundos e eu digo, qual é o seu nome mesmo? O que você falou de Eu tenho que parar e gravar. Às vezes eu escrevo, sabe, eu faço um parar. rascunho ali, ó, no meu WhatsApp e vou lendo. E data é assim, eu pego meus filhos, não, porque no ano de 2000 e não sei quanto, a gente foi pra não sei aonde, não sei no ano de 2000 e quanto. Eu falei, não sei nem a ordem das viagens que eu fiz. Exatamente, eu também sou assim, muito Nem ruim. a ordem. Tem coisas que são muito importantes, mas quando eu vou procurar na mente, eu digo, meu Deus, que data foi aquela? Que ano que foi, pelo menos, né, gente? Que coisa horrível. Mas, Elida, eu fiz uma apresentação assim, né, rapidinha. Agora eu quero que você diga quem é Elida Rodrigues hoje. Como que você se apresenta? Hoje, a primeira coisa que vem na minha mente é sempre serva de Deus. A minha primeira identidade é a do céu, está nele. E segundo, mãe. Porque eu me considero assim, por tudo que eu já passei, até pelos meus filhos, eu sou uma mãezona. Aquela, às vezes, muito super protetora. Só que agora também descobrindo que não dá. Não dá para proteger tanto. Não dá para guardar tanto. Eles criam asas, assim como eu criei. É isso que eu ia falar para você agora. Entendeu? Daqui a pouco eles estão seguindo o caminho deles. Exatamente. E a gente tem que Exatamente. A gente orar. na Vai fila da restar pra gente prioridade, orar. sim, e aí eu acho que é a parte master até, né? É a oração. Se ela é a chave da vitória, ela é a chave de tudo. É o que move a mão de Deus e faz com que ele fique de pé no trono. É a gente orar. É conversar com ele, né? Às vezes a gente fala assim, a oração. O que é oração? Do jeito que nós estamos conversando aqui. A gente tem a liberdade de conversar com esse amigo. É o laço que une a gente a ele. Exatamente. Então, o que eu faço hoje, como mãe, é orar, sabendo que não adianta tanta superproteção, porque eles precisam ter as experiências próprias deles. E nesse nicho de mãe e esposa, lógico, né? Hoje, de um casamento, como é que eu vou dizer? Que eu chamo da glória da segunda casa, né? Porque quem conheceu a minha história sabe. Não é o meu primeiro casamento, é o segundo casamento. Não casei primeiro pensando em separar. Ninguém casa
pensando em separar. Me too. Né? Acontecem acidentes de percurso. E você tinha até comentado sobre, né, a gravação do seu podcast anterior, a pauta que foi, e quem estava aqui sendo entrevistada, alguém que protege, né, que cuida das mulheres que sofreram algum tipo de violência. E eu passei por isso no meu casamento anterior, né? Então, não foi algo, foi o diabo que uniu, não. A função dele não é unir ninguém. As carnes se unem e Deus simplesmente desaprovou, né? Porque Deus conhece o caráter da pessoa. E aí não foi um casamento bacana por causa disso. Eu sofria agressões físicas e psicológicas, né? E eu digo sempre que quem foi o meu psiquiatra, meu psicólogo, meu terapeuta foi Deus. Porque diante de tantas situações, eu não tive muito tempo, sabe? Para parar e cuidar da minha mente. Então eu falei pro Senhor, me cura. Já que eu também não tenho condições financeiras de pagar psicólogo, psiquiatra e tal, para cuidar disso. E foi Jesus que me curou, que me sarou. Né? Você já veio de uma família cristã? Sim, nasci num berço cristão, mas eu me afastei. Você tinha quantos anos? Adolescente? Eu tinha... Não. A gente ouve muito desses casos, né? Quer conhecer o mundo, quero ver como é que é. Porque, tipo, criada dentro da igreja, e eu, assim, um cara de 15, mas já tô chegando perto dos 40. Tô brincando, gente. As ruguinhas já diz que não é mais 15, nem 20, nem 30, né? E o tempo que eu estive na igreja, eu confesso que muita coisa... Por exemplo, para ser mais precisa, eu sempre fui vaidosa, eu sempre gostei de me cuidar. Até hoje, me cuido, gosto de cuidar da minha aparência. E Salomão falou, vaidade, tudo é vaidade. É que a gente só vê vaidade uma coisa só. Só na maquiagem, né? Ou no tipo de roupa, a cor do seu cabelo. Mas não, tomar banho, se cuidar, tudo é vaidade. Aí depois eu descobri que eu não precisava deixar Jesus para cortar a ponta do cabelo, para ter um cabelo mais saudável, sabe? Essas coisas. Então, sempre foi essa questão de me cuidar que acabou fazendo com que, tipo, eu não podia pintar a unha, por exemplo, de uma cor um pouco mais... Essa cor aqui, meu Jesus amado, de jeito nenhum. Não vou mostrar minha unha, vou esconder minha mão. Aí toda vez pintava a unha, fica de banco. Corta a pontinha do cabelo, fica de banco. E eu, como adolescente, sem filtro nenhum, sem aquela... Né, sem uma experiência com Deus, acabei me afastando da igreja pela vaidade. Achando que isso me separava de Deus. Porque toda vez que eu queria... Porque, assim, colocava de banco, sabe como é que é isso, né? Você tem que parar de cantar, de tomar Santa Ceia, aquela coisa bem... Mas porque você usava um esmalte mais escuro e tal. Eu era tipo a ovelha rebelde. Sabe? Engraçado, eu ainda não... Eu não conhecia ainda a igreja assim tão Não rigorosa. tem mais. Não é mais assim. Então é por isso. Porque eu sou cristã, vou dizer. É, conheci a Bíblia tem 4 anos. Não tem 4 anos ainda. Mas isso, eu louvo a Deus por isso. Porque, pelo menos onde eu pertenço, né, que é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que foi onde eu cresci, nasci, fui criada, houve um tempo em que era assim, não pode porque não pode. E para mim uma fé sem fundamento nunca foi resposta. Eu sempre fui dessa de questionar. Eu sempre fui aquela assembleana fora da caixinha, entendeu? Mas era assim, eu queria achar um sentido para aquilo. Eu queria conhecer Deus de verdade. Você sabe que, só rapidinho, você tá falando aí, eu tô voltando assim no meu passado, que eu tinha muito preconceito com o evangélico. E assim, tô linkando que uma das coisas que me faziam ter esse preconceito não era só o que a gente ouvia na mídia. Era ver aquelas mulheres com o cabelo enorme, ou então com aqueles coquezinhos, com aquelas saias assim. E eu achava que aquelas mulheres não tinham vida. Eu acho que isso no inconsciente também não me deixava, nunca me deixou. Você entendeu? Me aproximar disso daí. Eu respeito igrejas. Existem algumas denominações que ainda preservam isso, tamanho do cabelo, tem que estar de saião, tem que estar assim. Respeito muito. Mas isso, por exemplo, não vai ser um brinco que vai me separar do meu Deus. Eu não adoro esse brinco. Se eu tiver que ir em alguma igreja que eles digam assim, Élida, pra vir cantar aqui, já aconteceu. Olha, sem brinco, então bem pequenininho. Isso. Pega leve na maquiagem, ou nem vai com maquiagem. Não, pra mim não tem problema. Porém, se a pessoa me encontrar na rua, se ela for na minha casa, é assim que ela vai me ver. Na minha igreja, né, que eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá em Bento Ribeiro, pastor Davi Quintão, um beijo pra ele. É assim que vai me encontrar, inclusive até de calça. Então, hoje em dia, era o que eu estava até dizendo, eu louvo a Deus porque
a nossa igreja, ela realmente buscou o conhecimento em Deus, de que somente o pecado é o que separa a gente de Deus. Né? E que há coisas em que Deus vai cobrar de mim e não vai cobrar de você. E que Deus vai cobrar de você e também não vai cobrar de mim. E a gente não pode, né, não pode existir esse negócio de, mas, por que comigo? Mas ela é assim, Deus. Não. Cada um, ele trabalha e age e aquela coisa, de formas todos diferentes. nós somos pecadores. Todos. É De num alguma pensamento, Sim. né? É numa coisa que você fala, né? Uma coisa que às vezes você sem querer tá desejando, mas já desejou, sabe? Exatamente. Então, acho que é quando você não perdoa também. É, porque a gente coloca o pecado no grauzinho de aquele degrau, né? De pecadinho, pecado, pecadão, e não existe. É pecado, é pecado. E acabou. Não importa. Exatamente. Você tá pecando tanto quanto o cara que tá roubando lá. Exatamente. Com Deus, a balança é justa. Ele é um Deus justo. Então, assim, eu me arrependo de ter me afastado. Eu poderia ter procurado uma outra denominação, né? Não precisava me afastar de Jesus. Você tinha convicção que o teu afastamento foi por conta disso. Sim. Naquele momento você já sabia porque que era isso? eu só queria cortar a ponta do meu cabelo. Ou você e não queria precisar conhecer o mundo. Porque às vezes a pessoa quer conhecer o mundo, quer ir pra festa, quer ir pra balada, quer dançar, quer usar outro tipo de roupa. Isso foi uma consequência por eu ter saído. Acabou que eu me envolvi em um relacionamento que ele me apresentou a esse mundo de ir pra balada, de conhecer. E vou te falar, eu odiei. Eu me sinto um peixe fora d'água, porque eu não sei ficar ali dançando, eu não sei ser aquilo. Ficar com o copo na mão, bebendo, essas coisas. Eu não sei ser assim. Eu só queria cantar, meu negócio sempre foi cantar. Tanto que eu acabei cantando na noite, já cantei na Casa dos Artistas, em São Paulo, para quem conhece lá sabe onde é. Tem o Birosca do ladinho, é a mesma dona. Né? Então, quando eu não estava na Casa dos Artistas, que é mais pra gente de nome, né? Mas eu consegui, através de um amigo, eu consegui lá dar uma palhinha, cantar, mas cantava mesmo no Birosca. Né? Então, adquiri uma certa experiência, digo, profissionalmente na música. Né? E isso eu admiro até hoje, no meio secular, o quanto a música é levada a sério, né? O quanto a responsabilidade com inúmeras coisas. Mas isso aí a gente vai falando mais pra frente. Mas sim, nasci num berço evangélico. E quanto tempo você ficou afastada? Vamos lá, meu problema com o tempo. Porque você falou que era adolescente, o que era 12 anos? Foi a partir dos 16 para 17 anos, até os meus 20 anos de idade. Eu fiquei, assim, totalmente afastada. A ponto Foi aí que você casou? Na verdade, eu tive envolvimentos, né? Casar, eu nem queria. Por quê? Não tive uma experiência boa na minha infância, né? Tipo, meus pais eram separados. Eu não gosto muito de expor, né? Questões, assim, nada demais. Mas, assim, foi um lar onde eu cresci com pais separados. Então, para mim, o casamento significava isso. Era alguma coisa muito ruim que ia acabar assim. Então, eu falei, não, pra quê? Né? E eu já tô fora mesmo da igreja, pra que eu vou casar? E aí tive alguns namorados e tal, coisa de quem canta na noite, né? Acaba arrumando muito namorado. Mas casar mesmo, foi depois, mais pra frente. É engraçado que é assim, a mesma situação, né? Meus pais também não separados, como que a gente pensa diferente? Eu já pensava assim, sempre pensei, não, eu vou construir a família que eu não tive. Sim. Você já achava eu queria ter pensado você assim. já achava que ia dar tudo em pizza, né? Ia acabar exatamente. Exato, pra você ver como que é, né? Eu queria ter tido essa maturidade, entendeu? Apesar de muita coisa ter acontecido desde a minha infância, porque querendo ou não, é só conversar com um psicólogo que vai ver. A base, quando ela já vem quebrada, quando ela já vem despedaçada, é difícil, né? Tipo assim, eu queria ter tido uma irmã mais velha para eu ver, sabe, o que ela fazia, não cometer os mesmos erros, mas sei lá, acho que tudo que tinha que acontecer aconteceu, sabe? Tava escrito. Eu tive irmã mais velha, tive irmã mais nova, uma irmã mais velha que teve câncer e morreu, uma irmã mais nova, um irmão mais novo do segundo casamento do meu pai, e o meu sonho era ter um irmão mais velho para cuidar de mim. Porque o irmão mais velho sempre cuida dos outros, mas né? Mas olha só, Deus sabe de tudo, Sim, Deus sabe exatamente. das coisas. Às vezes, quando eu paro para pensar, fazer essa retrospectiva, desde lá da infância, mas eu fico pensando, mas se não fosse isso aqui, não aconteceria isso aqui. Então, aí as coisas não são como a gente quer, você vê. Como você falou, a gente não casa querendo separar. De jeito nenhum. E aí acontece que eu fiquei viúva. E aí aquela coisa,
você vai ter que, sabe, você passa por fase, né? No momento eu falei, não vou ter mais ninguém na minha vida, vou me dedicar aos meus filhos, mas não adianta, você precisa de alguém, né? Sim. E é bíblico isso. É bíblico, mas porque Deus fez o ser humano, essa Não máquina é? é programada para isso. E aí você vai de novo, tipo, não, Acredita vou construir de novo. aquela família que é a família dos meus sonhos. E não acontece do jeito que você quer. E Deus sabe das coisas. Eu creio que Deus sabe de tudo, né? Ele Sim. sabe de tudo. Mas, e aí você voltou por quê? Quando que você voltou e por que você voltou? Você lembra? Sim, não tem como esquecer, né? Deus, eu vou te falar, eu sei que Ele tem propósito na vida de todos nós. Deus não fez o ser humano à toa. Não tem ninguém à toa nessa terra. Uhum. Mas na minha vida, às vezes eu parava e pensava assim com Deus, né? E o caramba, eu falava desse jeito, qual é o seu problema comigo? Até quando eu quero fazer a coisa certa, aí é onde vem... Cara, a Bíblia tem resposta para tudo. Aí às vezes eu me arrependi, por que eu não fui lá buscar nessa fonte dessa forma, com essa maturidade? É quando Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço. Uhum. E o mal que eu não quero está sempre ali. Quer dizer, em todas as áreas da nossa vida, né? Porque eu ficava, digo, meu Deus, até quando eu tento fazer tudo certinho e tal. Mas tá, é coisa minha. A Bíblia fala do que se queixa o homem. Queixe-se dos seus próprios pecados. A gente tem a mania de colocar tudo na conta de Deus ou do diabo. É muito fácil culpar eles, né? Por isso ou por aquilo. Mas o que me fez voltar foi o problema de saúde da minha filha, que inclusive está aqui hoje, né? A Emily, hoje minha marqueteira, né? A mais velha. E a Emily, ela nasceu com um problema de saúde porque durante a gestação eu tive toxoplasmose congênita. Quando o resultado do exame veio chegar, eu já estava perto de ganhar ela. E a doutora que cuidava de mim, ela disse assim, mãezinha, não tem mais medicação para te dar, não tem mais o que fazer. Tipo, se tivesse chegado antes o resultado da toxoplasmose, você seria tratada assim, assim, assim. Mas agora já está perto do bebê nascer, não tem mais o que fazer. E para quem entende aí de medicina, sabe, acarreta muitas coisas. E a Emily nasceu tendo ataques epiléticos, crises, né? Convulsivas. Porque não precisava de febre, então já foi tipo assim, ela tinha de 4 a 5 até 7 crises todo santo dia, diante de Deus. Diante de Deus. E às vezes eu ficava pensando, digo, meu Deus, essa menina, eu vou perder essa criança a qualquer momento, porque que criança aguenta? Né? 6, 7 crises dentro de um dia, com 6 mesinhos. Você não saía de cima do lado dela, né? Não, de jeito nenhum, não podia. Eu não tinha como viver, minha vida era ela. O tempo todo. Para dormir, sempre colocando ela de lado, porque se ela tivesse a convulsão, ela não engolia aquela secreção, porque uma vez eu não vi, de tão cansada, dormir, ela estava viradinha para cima, depois de ter amamentado. Ela teve a convulsão e ela engoliu aquela secreção. Aí foi onde deu a primeira parada cardíaca nela, primeira e única também, graças a Deus. E ela ficou um tempinho nos aparelhos, aquilo me desesperou, eu achei que ela não ia mais voltar. Só que mesmo assim eu continuei fora. Sabe? Tava com o coração bem endurecido para Deus. Você chegou a culpar ele? Eu nunca cheguei a culpar Deus, não. Eu sempre... Sabe como eu sou? Eu sou meu próprio carrasco. Às vezes eu até erro. Você tem consciência disso? Exatamente. Exatamente. É assim que eu sou. Aí eu fico ali, acho que se fosse naqueles tempos antigos, eu pegaria aquele chicote e ficaria fazendo... Exatamente. Não, nunca culpei Deus. Eu sempre fui dessas assim. Minha mãe tá viva aí, pode falar. Tanto quando eu mentia, eu falava pra ela, deixa eu falar logo. Porque eu sei que Deus vai te mostrar mesmo. Eu tô falando isso porque tem gente que, por exemplo, meus filhos, eles até hoje não engolem Deus porque eles falam que Deus é esse que tirou meu pai. Sabe? E eles não buscam, eles têm ainda essa... eu acho que eles precisavam ouvir um pouquinho mais de Rodrigo Silva, que era o que a gente estava comentando lá na mesa. Eu admiro muito, eu gosto muito de Rodrigo Silva. Ele tem umas respostas muito coerentes, sabe? Sobre isso. Seria legal, né? Já falei sobre o Rodrigo Silva para o meu do meio, ele, não... Ele já respondeu até perguntas sobre essa. Por que o mal existe? Por que às vezes parece que o mal prevalece? E são coisas, quando Deus dá o dom àquela pessoa de passar essa informação, de ensinar, não adianta a gente querer nem imitar, né? Tá com ele aquele dom. Eu só indico. E muito. Mas foi nessa hora... com o problema da tua filha que você voltou. Sim, porque aí o tempo foi passando e aquilo não passava, aquela coisa toda.
E voltei para casa da minha mãe, fui morar com a minha mãe com ela, e minha mãe sempre ali com Jesus na vida, né? E minha mãe é daquelas... Beatas. Ela não tem coque não, minha filha, mas vou te falar. Se Deus reza usar... dela precisa. Tinha um amigo nosso que não era cristão também na época, hoje em dia ele já... Mas ele era ateu. Mas ele dizia assim, vou te falar, Socorro, que o nome dela é Socorro. Falava, Socorro, se tu não fosse crente, eu ia te chamar de bruxa, porque tudo que você fala acontece. É batata, acontece. E ela ficava rindo, menino, isso é Deus e tal. E com esse jeito descontraído nosso, essa forma leve de levar Jesus para as pessoas, a gente acabou conquistando o coraçãozinho dele, né? E aí eu voltei para casa da minha mãe e ela sempre me arrastando para a igreja, mesmo sem eu querer ir, sempre aquela coisa. Quando eu não ia para a igreja ia até a mim, né? Inclusive, eu vou voltar nessa parte, mas quando eu parei de cantar na noite foi assim. Eu tava cantando e eu nunca fiz nada demais, só cantava, gostava de tomar meu vinho e ir embora para casa. Sem nada demais. E eu estava cantando numa casa de festas e alguém que sentou na mesa depois, para beber junto comigo, disse assim, eu já te vi cantando em algum lugar. Aí eu falei, eu canto aqui, porque aquela casa era fixa. Ela, não, você já foi crente? Eu falei, ai, não. Não acredito. Aí ela disse assim, eu já tive num evento, congresso de jovens da Assembleia de Deus. Aí ela foi falando, em tal lugar, assim, assim, assim. Era você que estava cantando, não era, menina? Ela, aqui nesse seu lugar, não. Eu falei, ai, Jesus me expulsando daqui. Que bom, né? Sim, que bom. Que bom. Porque aí eu descobri que ele tem ciúmes da nossa adoração, né? Ele queria essa voz adorando somente a ele. Eu componho até, não mais hoje, mas eu tenho composições seculares, né? Antigas, de quando eu fazia e tal, mas agora, para louvar, essa boca só louva a Deus e a mais ninguém, ao ser humano é mais nada, só a ele. Como é? E só para concluir, né? Quando eu não fui para a igreja, um dia que eu não fui para a igreja com a minha mãe, o pastor dela foi até a casa dela. E nesse dia, minha filha teve uma crise nos braços dele. E aí, ele só disse assim, você vai esperar Deus levar essa criança para entender que a libertação dela está em você voltar. Nossa, me arrepiei para casa dele. Sério. Mas foi exatamente assim que eu fiquei. Porque eu tava tão dura de coração. Choque. Eu lembro que eu tava fumando. E não fumava nada, né? A fumaça batia aqui e saía. Era só pra fazer charme. Mas tava dando uma de rebelde, que não queria Jesus e tal. Mas ele veio no meu ponto fraco. Né? Aquilo não adianta. A gente ama os nossos filhos é um amor incondicional. Tanto que ele compara com o amor dele. É o único amor que se aproxima do amor de Deus, o amor de uma mãe. E aí, quando ele falou isso, não bateu como igual você falou sobre os seus filhos. Mas que Deus é esse? Só consegue as coisas assim? Não é. Para mim foi assim. Ele sabe cada um como ele traz. Alguns ele traz aqui mesmo, igual um bebê, por amor, aquela coisa toda. Mas eu era o filho pródigo, não era a ovelha desgarrada. Entendeu? Eu não tinha que esperar o pastor e buscar a ovelhinha desgarrada. Não. Eu estava na casa e saí porque eu quis. Então, o filho pródigo tem que voltar. Assim mesmo. Como ele sai, ele tem que voltar. E aí, quando ele falou assim, nossa, aquilo bateu de um jeito. Quando ele falou dessa forma, eu pensei, acho que na próxima Deus leva ela. Aí eu esperei mais um pouquinho, isso foi no meio de uma semana, quando foi no domingo, eu fui para a igreja e outra pessoa que estava pregando, a mensagem foi sobre aquela mulher que se jogou aos pés de Jesus, lavou os cabelos dele, lavou os pés dele com as lágrimas e secou com os cabelos. E foi nessa mensagem que eu voltei e sempre disposta, Senhor, pela minha filha, estou disposta a voltar. E ele não largou mais da minha mão, porque eu falei, se eu segurar na tua mão, eu vou soltar. E a gente tem que aprender isso, né? Falei, gente que não tem que largar. Exatamente. Eu falei, segura nas minhas mãos, ele tá não deixa mais, não. Ele está com o tempo todo estendido. O tempo todo. Exatamente, exatamente. E aí voltei para Jesus. Não sou perfeita. Desde então, entre tropeços e tal. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu não posso fazer dos meus erros um trampolim para me jogar nas mãos de Satanás de uma vez. E também não deve ficar se julgando. Se julgando. Todo, mas se isso é opressão do inimigo. Porque para ele foi um pecado, um erro que não teve mais volta. Então a gente comete erros e ele coloca, você não é mais digno, não. Se eu fosse você, sai logo de uma vez. E você sente, cara, eu sinto que, pelo menos comigo, né? Que quando a gente tá, assim, seguindo a religião,
seguindo o evangelho, a gente é muito perseguido. Triplica. Então, assim, quando eu não conhecia a Bíblia, vamos supor, nossa, minha vida era um mar de rosas. Uhum. E muita gente deve voltar, deve sair da igreja porque não aguenta esse baque. Porque eu acho que não conheceu esse Deus verdadeiro, sabia? Exatamente. O Deus que é chamado de Deus dos exércitos não é à toa. E fala. E peleja por nós. Porque por nós mesmos a gente não consegue. Nós seremos perseguidos. E aí hoje a gente tem que se orgulhar, a gente tem que estar feliz, porque a gente sabe que nós seremos bem-aventurados no final. É isso aí. Porque senão é fácil demais, né? Os nossos irmãos antepassados foram decapitados, foram engolidos por leões, né? Morreram da pior maneira possível por amor a Cristo, mas a gente quer chegar lá de boa. A gente tem que persistir. A gente tem que persistir. Sem dúvida. Vem cá, e como é que essa alagoana veio parar no Rio de Janeiro? Culpa do marido. Foi? Sim. O segundo ou o primeiro? Esse segundo. Ah, é o segundo? É, porque o primeiro era de São Paulo mesmo, Aham. né? E aí me divorciei e tal, fiquei um tempo só, mas tinha asco da figura masculina, não por menos, né? Sempre uma figura de quem agride, era isso que eu conhecia. E foi assim que ele entrou na minha vida. E eu não dei facilidade. Mas você conheceu em São Paulo? Você não, veio a pro gente Rio? se conheceu pela internet. Oh, glória. No iniciozinho do Facebook, foi logo ali. Amigos em comum? Eu tinha o filho dele. Já. Mas eu tinha adicionado, assim, aquela coisa de... no início a gente queria encher de muitos amigos, era até 5 mil, né? Você tinha que colocar lá. E eu queria encher de gente. Aceitava então, todo mundo. Tava com o nome aceito também. Cara, eu fiz isso uma vez, me dei mal, porque era de madrugada o tempo todo, o telefone tocando. Horrível. Não, sim. O quê? Eu comecei a bloquear. Foi nessa daí que eu acabei adicionando. E, tal. E tinha na época, casada com um primo dele, uma Hélida Valadares. Porque eles são a família Valadares, né? E por causa disso, ele foi e me adicionou. Só que ele foi olhando meu perfil e acabou, né? Ficava naquela conversa lá, no Messenger. E eu sempre dando... Você em São Paulo e eu ele São aqui Paulo no Rio. E ele aqui no Rio. Exatamente. Sempre foi do Rio? Ele sempre foi do Rio. Sempre foi do Rio. E eu sempre dando aquela... Eu não queria ser mal educada. Eu detesto ser mal educada. Para eu chegar a ser mal educada com alguém, ainda mais questão de homens, né? Dependendo do comportamento, tem que ter passado muito dos limites. Porque até então a gente vai... Não, olha, isso aqui vai dando limite e tal. Quer ser meu amigo? Vamos embora. Mas ele nunca faltou com respeito nem nada. Mas ficava o tempo todo. Como é que você tá? Você tá onde? Às vezes eu até mentia. Ai, tô saindo. Nada, deitada lá no sofá. Eu só não queria falar com ele. Não foi fácil, mas, assim, ele teve uma determinação. Depois que eu contei pra ele, até a minha história, o momento que eu tava passando, quando Deus faz as coisas, te falar. Às vezes a gente pensa que Deus vem naquele politicamente correto. Porque quem eu conheci pessoalmente, pregando, fazendo a obra de Deus, me agredia. E alguém que eu conheci pela internet, eu não estava tão firme assim com Jesus, né? Não estava nem tomando Santa Ceia. E ele estava indo na igreja, só que em outra igreja aqui. Você levou ele para a tua igreja? Ele acabou vindo porque onde ele pertencia não tem esse ministério meu, entendeu? Itinerante, de cantora, de tal, não tem. Então ele resolveu abraçar. Quando ele disse assim, eu quero você, seus sonhos, seus filhos, seus problemas. Falei, meu Deus. Aí eu falei pra ele, olha, eu não te amo não, mas desse jeito não tem como, né? Vai que o sentimento vem depois. E foi assim que aconteceu. Nossa. A gente se envolveu e eu sempre fui muito sincera. Gente, o meu mal, às vezes, é ser sincera até demais. Eu controlo um pouco isso. De tipo, o que vem na cabeça, tem hora que o Espírito Santo fala assim, não, doida, fala isso não. Segura essa onda aí só pra você. Né? Porque eu sou autêntica, eu sou brincalhona, faço piada de tudo mesmo. Mas tem coisas, né, que eu tenho que... Dá uma segurada, né? Pra não machucar, né? Não precisava. E não me arrepender, na verdade. Porque a gente sempre se arrepende de muita autenticidade. Né? Muita sinceridade. Às vezes aquilo que é muita sinceridade pra mim, a minha verdade, não é a verdade absoluta, não é. É verdade. O que precisa ser ali compartilhado, não naquele momento. Às vezes é até aquela primeira impressão, né?
Você, de repente, podia ter dado mais um tempo. Exatamente. Finge um pouco de Lady. Depois as pessoas vão conhecendo e a gente vai. Mas eu sou eu, assim, o tempo todo. E conta aí, como é que a música entrou na tua vida? A música entrou na minha vida no ventre da minha mãe. Uhum. Cara, eu respiro isso 24 horas. Desde pequena você já se vê Desde cantando? Pequena. Não tem um momento da minha vida, assim, que eu tenha lembrança que eu não esteja com a música ali presente. E a composição? A composição veio aos 10 anos de idade. Uhum. Aí eu compus a minha primeira música, aos 10 anos de idade. Foi secular? Não, foi cristã. Porque a secular veio depois que eu me afastei, que foi por volta ali dos 16, 17 anos. Mas foi compondo uma canção cristã. Que legal. Muito bonitinha. Falava assim: quem foi que fez você chorar quando era tempo de sorrir? Quem foi que disse pra parar quando era tempo de agir? Olha pra dentro de você, ainda poderás vencer. A história não chegou ao fim e quem fez você chorar vai ver você sorrir. Uau, cara, 10 anos 10 você anos tinha de quando idade. você fez essa letra. Quando eu fiz essa letra. Impressionante. Eu gravei ela em 2012. Lembrei! Gravei ela em 2012. Foi lançada em 2013, num álbum de 12 faixas. Uhum. Tá nas plataformas digitais. Ela se chama Alguém Ama Você. Alguém Ama Você. A primeira composição. E o disco é Há Alguém no Barco. Há Alguém no Barco. Uhum. São canções que foi gravada de uma forma muito, muito simples. Uhum. Porque eu já conhecia meu atual esposo e um produtor, na época, numa festa de casamento, me viu cantando e falou assim: você não tem nada gravado? Eu falei: não. Eu falei: eu vou gravar você. Você vai me pagando assim no boleto, igual o Casas Bahia, a perder de vista. Que legal, né? Olha eu fazendo propaganda aqui, eles nem patrocinam o olha lá. Pod. E aí, o que ele tinha, ele tava com um problema na época, mas tinha um valor ali reservado. Foi tudo que ele investiu, foi tudo que ele pôde fazer e saiu esse trabalho muito simples de tudo. Mas eu pretendo fazer uma releitura, sabe? Trazer para uma roupagem mais atual, legal, nesse sertanejão que eu tô trazendo agora. Experiência, né? Sim, sim. Nova. E a história. É história, não se apaga a história. Quantas regravações são feitas? São feitas, exatamente. E você falando em patrocinadores, vamos aproveitar para falar dos nossos patrocinadores. Gente, a gente está precisando de patrocinador, hein? Se liga. Oba! Vai lá, Júnior. Conversa maravilhosa, hein? Bacana demais. Bem, os patrocinadores são eles: Rafael Branquinho, Material de Construção, My Melody Soundtrack e a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço para o nosso amigo Neto Matos, da Rádio Rocão 80. Bom demais. É isso aí. Show. E aí, me diz como é que vem a composição pra você? Porque assim, pra mim vem de formas diferentes. Às vezes vem uma letra, eu vou lá e escrevo, depois vem a melodia. Já aconteceu de vir uma melodia, eu pegar o celular, gravar, depois sentar pra escrever a letra. E já aconteceu de vir as duas coisas juntas. Você tem um padrão mais assim que você arrisca? Não tenho. Já aconteceu também exatamente como você. Na maioria das vezes vem tudo pronto. Na maioria das vezes eu ouço uma canção que eu sei que não existe. E que eu tenho que imediatamente parar o que eu estiver fazendo, porque pegar o violão, senão esquece. Ainda mais toda aquela melodia. Raiva, né? Já aconteceu de eu esquecer. Que raiva. Não, se não gravar na hora e a gente esquecer... Nossa, eu fiquei muito brava comigo mesmo. Por que eu não parei? Tipo assim, eu não podia desligar o arroz. Eu tava de olho no arroz antes eu tivesse desligado. Já aconteceu isso comigo depois. Não, tá tão firme essa melodia que eu não vou esquecer. Aí não gravei, daqui a pouco esqueci. Esquece. Como é que era, cara? A gente fica, às vezes, até sofejando na cabeça um pouquinho. Não vou esquecer não, tá aqui. Aí você dorme e acorda, deu, sei lá. Aí pega o áudio do meu celular, tá cheio de partezinhas, assim, picadinho de melodia. Nossa, que legal. Mas é assim mesmo. Né? Quando vem ela totalmente pronta, é assim. Às vezes eu já tenho ali a melodia, a música dela, mas tá faltando a letra. Às vezes vem o título, já aconteceu. Eu tenho uma música chamada Ousadia, ela ainda não foi gravada, nem lançada, nem nada. Mas eu cismei que eu queria fazer uma música com o título Ousadia. Falei, eu tenho que ter. Porque minhas músicas têm um título muito grande. Falei, não, eu quero ter uma música escrita Ousadia. Falei, mas ousadia como assim?
Aí sempre na madrugada. Eu não sei com você, mas Deus tem um negócio comigo na madrugada Eu para acordo compor. com a coisa pronta. É não acordar, mas para muita coisa. Até para problema que eu não fui dormir pensando nele, eu acordo com a solução. Eu acordo com a solução. Olha, O uau. meu é não acordar. E já o meu não me deixa dormir. Não, o meu é não acordar, porque eu durmo cedo. Oh, meu Deus, te admiro Eles por sabem isso. assim, eles sabem, né? O Júnior, eu fiquei um tempo na Austrália, né? Era a vez que eu mais conseguia falar com ele das músicas. Eu mandava de lá, porque eu tava acordada lá de dia, e ele fica acordado de noite. De noite, então. Então era quando a gente conseguia falar. Porque Fusos aqui horários que se a gente bateram. não consegue falar, né? Porque ele dorme de dia. Brincadeira, Pois né? é. Eu Então, falei- comigo é bem assim, vem na madrugada. Às vezes a inspiração vem, eu vou numa igreja. E numa pregação vem. E isso acontece também muito. Ontem Poxa, mesmo eu quero falar sobre esse tema, gostei Isso. disso. Ontem eu tava numa igreja que a mensagem, uma frase que ele falou já me chamou a atenção. Eu disse, Isso aí. eu vou fazer uma canção disso daí. É isso aí. Né? Acontece isso. Quem é compositor, todo compositor sabe. A gente não bate muito bem das ideias, não, gente. Não bate, não. Não, mas Mas isso na eu maioria acho- das vezes é assim, vem pronto, mas já aconteceu de ter uma coisa só e depois vir a outra e vice-versa. Uhum. E você tem alguma música tua que é teu xodózinho? É tão difícil falar isso. Já me perguntam isso, assim, algumas vezes, mas não tem aquela... Não tem nenhuma aquela preferidazinha, não? Eu tal do filho preferido. Eu tenho um. Não, o filho preferido não tem como ter. Eu Não tem, tenho. verdade. Cara, é impressionante. Quando eu faço uma coisa pra um, eu tenho que fazer pro outro e eu tenho que fazer pro outro. Ou então, se não tem pra todos, não tem pra Mesmo ninguém. que um não esteja precisando, É. mas é impressionante, eu não consigo. Se você for levar bolo lá pra casa e não der pra todo mundo, nem leva. Uhum. Ah, isso é pra você e seu marido. Não, eu tenho 4 filhos, nego. Leva pra todo mundo. Mas, assim, eu acho que não é questão de ter preferência. Tem aquelas que marcam mais por você saber o momento em que aquela canção nasceu. Tem um Né? momento especial. Exatamente. Uma das que tem esse momento especial foi a que eu gravei agora com o Sérgio Lopes, com a participação dele. Contigo até o fim. Contigo até o fim. É porque eu tinha ministrado essa mensagem, que é Êxodo 33, em uma igreja. E transformei esse esboço depois, relendo em casa. Tem, às vezes, daquela doida de você limpar aquela gaveta da bagunça, né? Ainda mais de compositor, tá um monte de papel jogado. Aí, quando eu olhei, eu vi lá o esboço, Êxodo 33, comecei a ler, eu falei, isso dá Isso uma vai música. dar uma música. Isso dá uma música. Esse negócio de... O título, né? A presença é melhor que a promessa. Quando a gente prioriza a presença mais do que aquilo que ele pode oferecer. E eu fui vendo a ousadia de Moisés, né? É muito ousado. Mas a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face. Não, com vocês eu falo assim, mas com Moisés eu falo face a face. E quando Deus diz para ele que não vai ficar ali, né? Depois de ter tirado do Egito, já tinham passado perrengue no deserto, mas chega um dado momento que Deus diz, aqui eu fiquei, daqui em diante o meu anjo vai com vocês, e por amor Deus disse isso. Porque o povo estava, né, adulterando contra Deus. E ele disse, por amor a eles, para não matar esse povo, o meu anjo vai, eu vou ficar aqui. Aí Moisés diz, não, então não faz a gente subir daqui se a tua presença não for com a gente. Era um momento, se a gente for pensar, poxa, você está saindo da escravidão. Passou pelo deserto com a presença. Quando é o momento de entrar em Canaã, ele dizer, você entra, mas eu não vou. Aí ele diz, não, então tá bom, eu prefiro ficar aqui, então. É essa daí que você vai dar uma palhinha pra gente? Pode ser. O que você separou aí pra dar uma... Ela veio preparada. Eu vim aqui, ó, armada. Até Preparadíssima. os dentes. Só tem que tomar cuidado se você se afastar muito, você não vai sair do quadro. É. Me digam aí, gente, tá bom? Tá lindo. Tá top? Então vamos lá. Vai fazer uns barulhinhos aqui, gente, mas é assim mesmo, porque aqui tá assim, não deu pra fazer banquinho, né, diretor? Quem toca violão sabe o perrengue que é pra tocar. Só uma palhinha. Ela diz assim, ó. Já quero começar me desculpando se pareço intransigente, se eu não consigo aceitar o fato que daqui pra frente tua presença não irá mais me acompanhar. Depois de ter deixado o Egito e caminhado
caminhar nesse deserto que tem me mantido vivo. É tua presença aqui bem perto e agora dizes, eu tô ficando por aqui mais. Meu anjo vai, nada contra, mas eu não quero ver anjo, eu quero ver a tua face. Canaã é importante, mas tu és prioridade. Se não vais, também não vou, e mesmo aqui eu sei, eu viverei milagres. A tua presença é bem melhor que a promessa. Não quero ouro e nem prata dessa terra que me adianta em Canaã, enfim chega. Se a tua presença não me acompanhar, prefiro estar com os meus pés sobre essa rocha, de onde pela fenda eu te vejo pelas costas. E esse é um convite que me chama pra sair, dizendo eu vou, à sua frente pode vir, vou contigo até o fim. Linda, linda, linda. Gente, em todas as plataformas Em digitais, todas, YouTube, tem um clipe lindo lá, 4 né? meses a gente já tá com um pouquinho mais aí de 107 mil visualizações. Eu vi. Lá no canal da minha gravadora. Pode falar o nome da gravadora? Pode, lógico, A deve. Blaz Music. Então entra no canal, gente, lá da gravadora Blaz Music e coloca lá Contigo até o Fim. Vai estar lá um clipe Vai. incrível que eles fizeram pra gente. E vem cá, como é que foi a entrada pra gravadora, pra Blast Music? Eu recebi o convite do Newton através do Dr. Heitor, né, que é dono da Agathos Play TV. Eu já gravava alguns programas com ele, cantando, e ele já estava para fechar parceria com essa gravadora lá, entendeu? Quer deixar ali para ficar mais à vontade? Por favor. E Chega mais pra eu frente. gravando os programas com ele, ele falou assim, Hélida, vai entrar uma gravadora para fazer sociedade aqui com a gente. E se você puder participar, vai ser uma bênção. Mas eu digo, precisa que o diretor, o dono da gravadora, também queira, né? Também goste. E um dia, numa gravação do programa Dr. Heitor, eu falo muito dele porque é uma pessoa que eu devo muito. Me ajudou e me ajuda muito, o Dr. Heitor. Aí, na gravação do programa, o Newton estava assistindo. E eu cantei lá uma música minha, um sertanejão, que ainda vai ser lançado pela Blaz. Eu lá no meu violão, ele gostou e convidou, Já né, tá para lá. fazer parte do cast da Blaz esse ano de 2024. E o nome é Blaz Music porque já é isso mesmo, é música, é bênção, é tudo. Muito legal, muito legal. Uma porta que E Deus fala abriu. aí, e a tua música são todas bem carregadas no sertanejo? Bem carregadas no sertanejo. É onde eu me encontro, eu gosto. Você se inspirou em algum cantor sertanejo? Se inspira? Quando criança, a dupla Raíssa e Ravel. Cresci ouvindo Raíssa e Ravel, Shirley Carvalhais, Mara Lima, né? Só que o meu gosto para ouvir é eclético. Eu não ouço só o sertanejo. Porque para compor eu gosto de unir tudo que eu ouço, sabe? Até mesmo que eu ouvia no secular. Né? Hoje em dia não ouço tanto mais, porque eu já fui professora de canto, então dando aula, querendo ou não, dá pra você escolher, tipo, chegar pro seu aluno e dizer, eu só te dou aula se você cantar música de crente. Não, eu trabalhava só que com boas músicas professor de canto também. seculares, sabe como é que é, né? Aí, e tinha gente que dizia assim, se eu postasse, teve uma vez que eu postei um aluno meu cantando Djavan, né? Teus sinais, Deu né? ruim. Crítica? Muito. Até de uma enxurrada. Eu falei, olha, pelo menos engajou, porque até agora ninguém tinha comentado nada meu. Levei por esse lado. Mas é onde a gente vê a questão da religiosidade. Deus cobrou de mim somente essa questão de, tipo, aquilo que você se alimenta, né? E eu senti a necessidade de parar. Eu não dou mais aula, então não tem mais necessidade de eu estar ouvindo certos tipos de letras, outras músicas, porque o que alimenta a minha alma e o meu espírito é só a palavra dele, é só o que vem dele. Mas serviu, de alguma forma, agora falando da música no profissional, serviu para boas e excelentes composições e um nicho, assim, de acordes e melodias que às vezes eu deixo muito baterista, muito tecladista meio doido. Poxa, Hélida, o que é isso aqui? É a mistura de tudo que eu ouço para poder compor. Caramba. É. E você toca violão desde que idade? Eu toco desde os 10 anos. Desde os 10 anos. O telefone tá tocando aí, gente. Olha aí. Cristão Anônimo, vamos lá.
curtindo aí. o Pod God com Kika Malk. Aqui é o Cristão Anônimo e eu queria fazer uma pergunta a Hélida. Hélida, fala aqui pra mim. Você consegue viver exclusivamente da música hoje? Kika, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Um abraço e até a próxima. Aí. Você consegue viver exclusivamente da música hoje? Forte a pergunta. Ai, muito forte essa pergunta. Não, Ajuda. ainda não, mas ajuda. muito. Uhum. Entendeu? Então, é isso. E falar nisso, como é que é juntar a função de mãe, dona de casa, cantora? Rivotril com gelo, amiga. Você Não, tem brincadeira, o maridão mas- ajuda muito? Muito, com certeza. Ele é muito presente, Uhum. né? Sempre foi muito presente. E agora as crianças já não são tão crianças. Mas eu tô falando naquela fase que eram todas crianças, você Ah, tava... sim. É o tempo que você passou de 2013 a 2019 Sim. meio que parada? É. Mas ele sempre foi esse suporte. Como é sempre ele que faz minhas agendas, tudo é com ele, Uhum. né? Então, ele sabia dosar isso aí, o tempo que eu precisaria estar mais em casa e o tempo de poder... Uau! É. Que marido, hein? Para não sobrecarregar, para não Que deixar legal, faltar um lado nem outro. gente. Porque a Bíblia ensina, né? Primeiro é família, Uhum. depois vem a igreja. Não, e não é aquela coisa da ganância, porque a gente Não. ouve... Gente, o que eu vejo de filme, biografia, né? Que os empresários, ele é até um empresário. Sim, sim. Que eles não querem saber, não Uhum. querem nem que você tenha relacionamento com Uhum. ninguém. Eles é show, esquece, você não tem descanso. E a sua saúde vai indo pro ralo. Exatamente. E daqui a pouco você vê que muita coisa você perdeu dos seus filhos, da sua vida. Uhum. Bom, coisas que é necessário a gente ter a nossa vida É legal secular. e eu tô assim, ele teve a sensibilidade Sim. de fazer com que você pudesse montar a tua É tipo vida assim, sem... fazer de alguma forma... Sabe por quê, na verdade, que eu sempre quis desistir. Eu tinha, mas eu sempre tinha esse defeito de tipo, não, vai, deixa pra lá. Não vou fazer mais não. Tá bom aqui assim, sempre. Aí eu falo com eles aqui, às vezes eu falo, Aí não ele- mais podcast, não Então. vou fazer mais não. Sabe Mas- aquela coisa de desistir de tudo que dá muito trabalho, que você tem que se mas dá desgastar? estresse. Isso. Uhum. Eu queria evitar. Mas, por outro lado, é porque eu já estava muito cheia de bagagem ainda, que não tinha sido descarregada, né? Que eu não estava curada. Então, eu não sabia ainda como lidar com tudo que eu fui, o que eu estava sendo e o que Deus tinha preparado para ser. Uma coisa eu sei, hoje eu vivo coisas que eu sei que já era para ter acontecido. E quem adiou, quem anulou durante um tempo, fui eu mesma. Mas por conta da maternidade, não foi? Também. Eu acredito muito nisso. 4 filhos, Eu né, me gente? anulei muito. Meu Deus. Eu me anulei a minha vida inteira. Praticamente agora que eu tô sozinha, que eu tô vivendo pra mim. Sim. Porque você sente aquela coisa de dever Missão cumprida, cumprido, isso, estão missão encaminhados, né? Aham. E agora eu posso finalmente cuidar de mim. Exatamente. Mas quando você tem, no meu caso, um companheiro que entende e realmente pega a sua cruz assim, diz, não, vou ajudar a carregar igual Cirineu ajudou Jesus, é muito bom. Entendeu? Porque eu não precisei desistir totalmente da música. Quando era necessário dar aquela pausa, entendeu? Mesmo cantando em igrejas. Mas a gente passou um perrengue terrível com questão de financeiro, ele desempregado, a gente sem carro. Como é que fazia para levar 4 crianças para sair assim? Não era fácil. E nem toda igreja queria... Não, tá aqui, o seu, do marido, das crianças, vem todo mundo. Não é assim que funciona. Não é. Não adianta querer romantizar, porque não é assim. A gente entende também o lado, né, também da igreja. Dependendo do evento da igreja, é aquilo que eles podem fazer por você. Então, eu preferia, digo, não, quando for hora de acontecer, assim vai ser. E tudo está começando a acontecer agora. Pode ser que venha ainda o período de tipo, meu Deus, ela não para um dia. Tipo Sérgio Lopes, que é terrível procurar ele, porque ele diz, deixa eu ver na minha agenda. Uma coisa frenética, Falar louca, nisso, né? como é que foi conhecer o Sérgio Lopes? Sérgio Lopes, como é que isso aconteceu? Ele para mim é referência de compositor desde a minha infância, né? É terrível ouvir isso, né, Sérgio? Ele não vai gostar dessa parte, ele vai pedir para cortar. Tô brincando. Ele não se Eu falo impõe assim com porque eu idade, sei que não. com ele a gente pode brincar assim. Mas, na verdade, desde a minha adolescência, né? Ouvindo ele através dos meus primos, meus pais.
sempre foi referência como compositor e cantor para mim. Mas sempre foi uma pessoa inatingível. Eu sempre achei o Sérgio Lopes uma pessoa que eu jamais chegaria perto. Mas aí Deus faz, né? Caminhos, cria caminhos e situações. Eu participo ainda, né, de uma associação lá em Nova Iguaçu, o SEM Brasil, que é Conselho Entre Mulheres do Brasil. E teve um evento chamado Clamor pelo Brasil, que o Sérgio era cantor principal e eu também. Mas já foi estratégia da Patrícia, entendeu? Aí ela falou, eu vou te colocar para cantar depois que o Sérgio chegar, mas antes dele, que eu quero que ele te veja cantando. Ela, mas faz um ao vivo, pega o violão e deixa Deus te usar. E quando fala assim, deixa Deus te usar, eu fico à vontade. Assembleana. Deixei Deus Liderou me usar. geral. E aí, no final, ele falou, nossa, que coisa linda, que canção é essa? E ele que se interessou, né, pelo meu trabalho, gostou muito, principalmente pela letra. E aquela coisa, é poeta, né? Então, tem muito essa questão da letra. E dali já foi surgindo assim, eu digo, poxa, eu falei com ele. Ele tocou meu violão aquele dia, eu falei assim, não vou trocar as cordas, não vou limpar mais o violão, porque o brabo tocou meu violão. Nunca mais, Nunca ninguém mais. toca. Quando eu postei a foto que eu marquei ele, que ele ainda seguiu de volta o perfil, eu falei, ninguém fala comigo agora, deixa meus 5 minutos de ego aqui pro meu ego, que o brabo tá me seguindo. Sempre com esse meu jeito. E ele é uma pessoa também assim, né? Muitas vezes as pessoas não pensam que o Sérgio é uma pessoa leve, muito humilde, um caro servo de Deus, mas a humildade dele me impactou, de verdade. E ele foi muito, muito solícito comigo. Quando foi para surgir essa canção aí para o convite, eu já tinha recebido a proposta da gravadora. E eu falei, agora eu tenho condição, assim, né, de chamar alguém de nome para fazer um feat comigo. Alguém que eu admire. E aí eu falei, cara, o Sérgio já me viu cantando. Gostou do que ouviu, elogiou, ainda tá me seguindo. Eu falei, o não eu já tenho. Eita, igual a mim. Agora eu vou pro direct, que tudo que eu tenho é um direct e um sonho. E chamei ele no direct, mandei uma mensagem lá e falei pra ele, olha, eu tô numa gravadora agora, tenho condição de fazer um trabalho legal e queria saber se você não pode fazer um feat comigo. Mas eu escrevi assim, mas eu não vou cantar O Amigo e não vou cantar Chore de Israel, né? O Lamento de Israel. Eu queria que você cantasse algo meu. Você cantaria algo meu? Gravaria comigo? Se tiver 0,1% de chance, me diz. Aí ele no outro dia, não tem 0,1% de chance. 100% tem 100% de chance, Elida. exatamente. Falei, mentira, meu Deus do céu, cara. Quase não dormi aquele dia, de verdade. E foi aquela loucura para ir atrás da letra, da música. Que música fazer o Sérgio cantar? Como que ela ia nascer? E aí aparece um cara top, chamado Eliezer Rodrigues. O cara é o produtor. É um dos maiores produtores do Brasil. E a mix e a master dele é muito conhecida, né? E aí eu falei com o Eliezer. Só que eu falei, tipo, profetizando. Falei, Eliezer, vai ser essa música e eu já falei que você já produziu. Ele, mas eu não produzi. Eu falei, mas vai. Deus me falou que é você. Eu tô trazendo existência ao que não existe. E aí foi onde Deus foi preparando, né? O doutor Heitor me ajudou muito nessa questão também. Falei, doutor Heitor, o Sérgio disse sim, mas eu tô precisando de um apoio assim, assim, assim nisso. Ele, não, então vai ser agora. E aí foi onde veio essa participação especial do Sérgio, né? E eu sou grata a Deus por todos que direta e indiretamente ficaram envolvidos nisso. Desde aqueles que oraram, que sabiam, né? Porque eu fiquei tentando segurar e a vontade de falar para todo mundo que o feat era com o Sérgio. Porque são vibes, assim, totalmente diferentes. Estilos diferentes. Né? E eu falei para ele, eu só acho que depois de tantos anos, cantando assim, todo cheio de classe, todo... Faz um sertanejo comigo, mas falei para o produtor, coloca cordas por causa dele. Deixa a sanfona de lado e coloca as cordas porque é Sérgio Lopes. E ele fez um trabalho excelente e tá aí para todo mundo ver, né? Essa canção. Ficou o clipe realmente muito lindo. legal. E é legal que ele apoia, né? Ele incentiva, muito. Ele, cara, é muito legal. Não, muito. Ele abraçou, assim, meu ministério de uma forma... Deus colocou meu ministério no coração do Sérgio e fez uma amizade que vai além do trabalho. Não é só meu parceiro na música, não é só... Virou amigo. Um amigo mesmo. Tanto que amanhã eu tô na casa dele. Não sei quando você vai pro ar, mas eu sei que amanhã eu tô lá. Foi ele que passou teu contato, né? Você sabe. Exatamente. Né? Ele falou, entrevista a Élida. Eu falei, passa o contato. Nossa, gratidão eterna, porque ele só me coloca nas boas mesmo. Eu acho que eu acho que eu nunca falei isso pra ele, mas eu falei pra você ali fora, né? Tava aquela vozinha assim, chama ele, vai no direct. E eu ficava assim, não, é aquela coisa, né? Uma pessoa inatingível e tal.
E aí eu fui no Instagram dele e vi que ele cantou com você. Eu falei, ele já fez um trabalho com uma menina. Então, se ele já fez um trabalho com Gostei alguém... do menino. De repente... Gostou? Gostei do menino. Melhor que senhora, né? Não é melhor que senhora? Melhor que senhora, Senhor né? Marcos Valadares. Aí eu falei, bom, se ele fez, quem sabe? É aquela coisa, o não Eu já tenho. E aí eu E a coloquei Bíblia lá... fala mesmo, quem bate, a porta abre, meu bem. Então, E eu coloquei lá, não sei se você lembra dele, tem alternativa 1, contratar para show, 2, não sei o que, 3, posso falar? Eu botei, posso falar. E fui dormir. No dia seguinte que eu abro assim, cara, ele viu meu é story. inacreditável Eu falei, cara, ele viu mesmo. meu story. Quando eu fui lá no direct, ele tinha respondido. Eu falei, o que eu vou falar agora? E quando você vê que a pessoa realmente deu atenção, não só te notou, ela assim, deu atenção. O que eu vou falar agora? Cara, o que eu vou falar agora? Aí eu tentei, né, pisando em ovos, mas ele não sabe passar o impacto, esse impacto que ele causa. Eu já falei isso com ele, mas ele falou, é até bom não saber. Porque é o que trouxe ele até aqui. É continuar, assim, nessa humildade, nesse jeitinho que ele tem, sabe? E eu falei pra ele outro dia, eu falei, cara, eu juro por Deus que você não ia me responder. Ele falou, mas antes eu fui lá no teu Instagram, vi as suas coisas. Ele não é bobo, né? Vi suas piadinhas. Isso aí que me conquistou. Eu falei, então tá certo. Que então bacana, que legal. E é muito legal. Que ele tá eu falo, quando eu crescer, eu quero ser igual ele. É isso mesmo. Continuar tendo esse comportamento, essa humildade, sendo o poeta. E vem cá, quais são os seus projetos para agora? Você está trabalhando já num novo... Sim, tá aí para ser lançado em dezembro, início de dezembro já vai vir uma nova canção, né, composição minha, e ela se chama Deus Não Errou Quando Escolheu Você. Uau. Hoje, no dia dessa gravação, o tema é esse. O tema já é forte. E ela tem uma frase dela que diz assim... eu sei que às vezes você questiona Deus, por que comigo? Até as coisas mais simples, para mim, é mais difícil. E por que sou eu que sempre tenho uma palavra para alguém quando eu estou desanimada e precisando ouvir também? Quando eu compus essa frase, eu estava ajudando alguém que estava passando por crises de ansiedade e eu também tendo crises fortíssimas de ansiedade. Eu tive depressão, eu tive ansiedade e ouvi da médica, amiga, você está com síndrome do pânico. E eu decidi não abraçar nada disso para mim. Eu decidi, eu reconheci. Eu falei, eu reconheço que eu estou passando por algo, mas não aceito. Tipo, ficar me entupindo de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver. Falei assim, eu não quero. Eu não vou abraçar isso para mim. Não vou. Quase que consegue me afundar. Só que durante esse processo eu tive que ajudar alguém. E muito próximo a mim. Passando por isso. Aí eu comecei com Deus. Por que comigo? E por que eu que tenho que ajudar se eu também preciso de ajuda? Que é isso? Mas o Espírito Santo ministrou para mim. Porque a sua maior ferida também será o seu ministério. Aquilo que vem para te matar e não te mata, faz se tornar ministério na vida de alguém. Você vai ajudar. E não vai falar sem saber do que está falando. Você está vivendo. Porque quem profetiza tem que viver. Tem que sentir. Sentir até o que Deus sente. Para poder transmitir com propriedade aquela mensagem. E foi daí que surgiu essa canção Deus Não Errou Quando Escolheu Você. Já tô curiosa. Tá tão linda. Então, hoje, no dia dessa gravação aqui desse podcast, eu estou queimada do sol, porque hoje nós gravamos o clipe. No Aterro do Flamengo, a segunda parte do clipe, porque a primeira foi feita lá na Ilha de Paquetá. Eu vi vocês do barco, né? Isso. Só que o tempo naquele dia também estava um pouquinho fechado. Perdão. E a gente acabou não concluindo porque choveu bastante. Então, a segunda parte dele ficou ali, mas ficou incrível. As fotos. Eu postei até um pouquinho da foto. Entra lá no meu Instagram, Elida Rodrigues, Ministério, que tá lá uma fotinha já. Isso aí que eu ia falar. De spoiler. Aproveita e repete o Instagram aí. Elida Rodrigues Ministério. Tá? Entra lá. Com E, tá? Porque com E. Alguém outro dia botou aí com H. Não, é com E. Elida. Elida Rodrigues Ministério, já tem uma fotinha. Vai estar aqui editado aqui, vai estar editado. Isso, por favor. Vocês. E tá vindo aí mais uma canção para impactar a sua alma, porque para mim é isso que importa, é o maior pagamento. Para mim não tem coisa melhor do que eu ouvir de alguém, você fez essa canção para mim. Ela tem até eu compus ela em 2020 para 2021, mas quando foi para o Newton dizer assim, não, vamos gravar ela? Ele tava para passar, o Newton é o dono da gravadora, Bless Music.
Ele estava para passar por uma cirurgia ele fez bariátrica. Só que estava acontecendo umas coisas tão bacanas, ele falou assim, sério, que eu pensei, Deus está fazendo tudo isso com a Bless, com os meus artistas, acho que ele vai me levar, da mesa eu vou, né, da cirurgia eu vou embora. E aí eu tava varrendo a casa, era de noite. E eu parei de varrer, eu não sou de fazer essas coisas. Porque eu não sou igual a minha mãe. Minha mãe que é assim, pega o telefone, entrega o mistério e acabou. Comigo não. Mas de repente vem no meu ouvido assim, manda um áudio pro Newton, mas não fala nada, só canta. E só canta essa parte. Aí eu peguei o telefone, botei lá no áudio e comecei. Deus não vai deixar você morrer, mas as cicatrizes irão com você, pra não esquecer de onde saiu e também pra lembrar que você foi mais forte do que aquilo que te feriu. Chorou. Aí, só mandou um áudio. Chorou. Falei, quem te bateu? Não é, meu Deus do céu, eu tava aqui pensando justamente algo assim e achando que não ia levantar, né, da maca, que dali Deus poderia me levar. Falei, não, Deus não vai deixar você morrer. Ele só vai deixar as cicatrizes só pra isso mesmo, pra você lembrar. Você profetizou ali também. Exatamente. Ele falou que durante a cirurgia dele, essa canção trouxe paz. Quando veio, né, porque é anestesia geral, e ele falou, só ouvi aquela, Deus não vai deixar você morrer, vai ficar tudo bem, você vai sair daí. E graças a Deus tá lá, ficando magrinho, meu chefe. E você, né, o cantor, o cantor gospel, o cantor cristão, ele evangeliza muito. É uma responsabilidade muito grande. Ele evangeliza muito. Eu sou muito novata nisso, minhas letras são bem... até o Sérgio falou que teu estilo é bem peculiar de compor, mas é tão bom tu receber uma ligação de um amigo. Cara, eu tava precisando ouvir isso hoje. Exatamente. Cara, isso é tão, sabe? Muito. Você se é sente... um pagamento, cara. Exatamente. Sei lá, é muito você bom. se sente amado. É um pagamento pros dois lados. Pra você que foi usada por Deus, porque às vezes a gente pensa, né, que tipo, Deus não vai me usar assim, não. É vozes da minha cabeça. Não, é o Espírito Santo mesmo falando. E aí você vai lá e faz e vê o quanto Deus age. Nossa, isso é gratificante, não tem nada melhor. Meu pastor sempre diz isso, melhor do que ter a bênção, ser abençoado é você ser a fonte, o abençoador. E é verdade. E às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade, né? Quem sou eu, sabe? E depois Deus faz. tu ouve uma coisa dessa. Eu mando minhas músicas pro Júnior e eu falo, Júnior, vê o que você faz aí. O que você acha? E aí ele sempre acha tudo lindo. Aí eu falo, tá. Aí depois que ele manda pra mim, né, com arranjo, aí eu é que acho lindo. Eu falei, porque gente, só eles depois têm que isso. você... Eles ouvem tudo pronto já, é assim mesmo. Às vezes eu mando lá, quando eu mandei a Contigo Até o Fim pro Eliezer, voz e violão ali, falei, cara, que você vai sair daqui? Eu falei, tu consegue juntar sertanejo com cordas, com aquela coisa classuda do Sérgio Lopes? E aí quando ele mandou ela pronta, eu falei, cara, saiu melhor do que encomenda. Eu falei, uau, ficou bom demais. E vem cá, pra chamar a Hélida Rodrigues pra cantar nas igrejas, como é que faz? Então, porque eu tô começando agora, 10 mil de cachê. Eu tô brincando, gente. Ó, se envolver prefeitura, a gente tem que conversar, assustou. né? Você viu o tamanho do olhão olha dela. Pô, gente, 4 filhos pra sustentar, pelo amor de Deus. Não, tô Mas brincando. fala, como é que faz pra chamar ele da... É só... Anota aí, gente. Tem um número de telefone. Ainda funciona isso, né, gente? Telefone. É o WhatsApp também. Manda ali a mensagem. 219-7005-8809. Lá no Instagram, na bio, já tá. É fácil. Clicou legal, lá pra mandar mensagem, vai direto para o WhatsApp. Aí fala direto com o Marcos? Fala direto com o Marcos. E ele sempre tá conversando comigo, amor, esse aqui, assim. Falando com ele, tá falando comigo, a voz dele é minha voz. Ninguém vai a Hélida senão por Marcos Valadares. Ele é agenda, Sim. ele é tudo, né? E vai ser um prazer, uma honra louvar a Deus na sua igreja, né? Qualquer coisa aí, a gente só pede aí o quê? Uma coxinha no final do culto com refrigerante. Já tá pago. Já tá pago. E vem cá, os filhos todos vão à igreja? Todos servem a Deus e com prazer. Tem algum que você já sentiu que vai pra música? Já tem. Na verdade, todos, tá? É mesmo? Aquela é tímida, mas tem uma voz e canta muito. Que é soprano? É. Ela é.
Tem uma voz, aquela vozinha de anjo, mas você sabe que ela atinge notas altíssimas. É um Olha, soprano muito bom. Já tem uma professora dentro de casa, já tem um know-how. Não tem como sair, ó. Exatamente. Tá profetizado aqui, ó. Seu destino. Já, desde pequenininho. Exatamente. Tem a Emily, eles cantam. A Ágata, gente, é magrinha, mas quando ela abre a voz, só que ela é um contralto. Uau. Mas é um contralto diferente. Não é porque a minha filha é, todo mundo diz. Até já chamou a atenção do bispo Abner Ferreira lá na nossa mãe, Qual a idade Madureira. dela? Ela tem 16, gente. É muito filho. É 16, né? É 16. 16 anos. De E que mês canta ela é? muito. Ela é de dezembro. Tá pertinho do aniversário dela e da Maria, da mais É, nova. vai Uma fazer faz dia 17. 10 e a outra dia 22. Meus presentes de Papai do Céu. E de Papai Noel também, né? Não foi perto do Natal? Foi pertinho do Natal. E o David, que é cantor, pregador e instrumentista de múltiplos instrumentos. Toca Uau. baixo, guitarra. Fez Vila Lobos, né, amor? Que fala? Fez o Vila Lobos um tempo. E aonde ele vai, ele chama atenção. O garoto é bom, não é porque é meu filho, não, mas Vai ele montar é uma banda, bom. não? Você não vai montar uma banda, não? Já tem, né, Mê? Já tem a banda pronta na família. Não precisa nem pagar músico por pois fora. É, já tem uma banda pronta. Já toca o quê? Eu nenhum, só... Não toca, a Emily não Só- toca instrumento ainda Só a não. voz, né? Só isso aí. Seu Canta instrumento é a muito. voz. Dá pra fazer o back. Pois é. Élida, estamos chegando no final, cara. Ah, Poxa. Fazer igual no Gente. programa do Jô Soares. Ah, temos uma caixinha de promessas aqui. Vamos ver que versículo que você vai tirar e que você Meu vai sentir. Deus. Vai falar. Vamos lá. Fala igual o doutor Heitor. Já pensou se sai aquela promessa? Ainda hoje estarás comigo no paraíso? Poxa! Mas Gente, é- vocês precisam conhecer o doutor Heitor. Eu fazendo a propaganda dele, mas o cara é muito top, viu? Muito bom. Ai, Jesus. eu falei que eu também faço assim, eu fecho o olho pra eu pegar. Jesus, tem misericórdia, Senhor, da tua serva. É podcast, tem gente vendo, Jesus. É eu que leio? É você, pra você. Eita! É forte a mensagem. Então, vamos lá. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí? A palavra por si só já diz tudo. Né? Se a gente quer ter uma vida eterna. eterna com Deus, tem que deixar as velhas práticas. Tem O que velho homem tem deixar que o morrer. nosso eu. Deixar o Pra nosso viver eu. o eu dele. Porque pecado, igual a gente falou, é pecado. E o salário do pecado é a Ah, morte. a gente falou Tem a sobre morte espiritual, que é terrível a morte espiritual, né? E tem a morte física. Na verdade, a gente só morre, só existe a morte justamente por causa disso. Nós fomos criados para ser eternos em Deus. E tem essa vida eterna esperando. Você tem o direito de não acreditar, mas que existe, existe. E quando esse corpo tombar, quando esse corpo cair, para onde vai a tua alma? É isso que importa no mundo espiritual. A briga no mundo espiritual é por isso, é pela nossa alma. Então, que ela vá para o lugar certo, de gozo, de paz, uma eternidade com Deus. Élida, antes de você fazer o apelo, porque esse ainda não foi o apelo, tem alguma coisa que você gostaria de falar aqui pra gente, pro telespectador, que você não falou, alguma experiência, algum testemunho que você queria dar, que você acha legal? O testemunho que eu já... Um dos, né, testemunhos na minha vida que, para mim, é muito forte é a questão da minha filha. Porque desde nascida até os 9 anos de idade, ela precisou tomar Gardenal e Depaquene. Né? Para quem conhece de remédios controlados, sabe. Um bebê precisar tomar 2 tipos de remédio por causa das crises de epilepsia que ela tinha. Eu, sinceramente, no meu íntimo, como mãe, como ser humano, limitada, eu achava que não ia ter solução. Eu achava que ela não ia se curar disso. Você teve algum diagnóstico assim que não vai dar? Ou você teve a fé, a crença que ela ia ser curada? Sempre e foi ela a fé em Deus, porque eu sempre levei mais pro lado espiritual a situação da Emily do que somente o lado, sabe? Depois daquela chamada, então, Exatamente. não tinha como sair, Eu né? entendi. Eu entendi, mas ainda quando ela fez a ressonância. Quando ela foi colocada dentro daquele aparelho de ressonância, que ela convulsionou e não deu nada.
que o médico ficou perguntando se o aparelho estava quebrado, se tinha outro aparelho para poder fazer a ressonância nela. Voltamos outro dia, não lembro quanto tempo, mas tive que voltar com ela porque ele achou que o aparelho estava quebrado. Porque como que convulsiona dentro de um aparelho de ressonância e não dá nada? Praticamente impossível. E foi o que aconteceu novamente, né? Ele não achou nada, porque ele viu ela convulsionar no dia, no segundo dia ela não convulsionou, mas ele já sabia, pô, da outra vez ela convulsionou. E continuou não dando nada, tudo perfeito. Aí eu ainda falei pro médico, afastada, ainda eu falei, eu sei o que é isso. O que aparelho de médico não detecta não tá aqui na Terra, não é daqui. Exato. Não é. Eu sei o que minha filha tem e que posição eu tenho que tomar. Né? Então, e Deus fez. Hoje a Emily não depende de remédios convulsivos, a Emily não depende... Curada. Foi curada. Foi dito que ela seria especial, que ela poderia não andar direito. Aquilo que a medicina estuda... Ela é especial, gente. Ela Muito! Ela é Toda de rosa, viu? Toda de pink. E graças a Deus, hoje eu vejo a minha filha curada. Então, Deus ainda cura, tá? Se você crê, Ele cura qualquer doença, física e na alma. Que hoje em dia está aqui, ó. O que o diabo tem trabalhado, o que tem de alma, gente com a doença síndromes... da alma, ela vai atingir o Vai físico. atingir. Sim, Mais o corpo cedo ou vai mais falar. tarde, ela vai atingir o físico. Exatamente. E nós não é porque servimos a Deus que estamos imunes a isso, de jeito nenhum. Estamos nessa terra e nesse corpo. Então, a gente está sucinto a passar, né? Está declinado a passar por tudo que essa carne passa. E a questão do relacionamento, de família mesmo, casamento. Deus é contra o divórcio. Deus é a favor da família e do casamento. Mas Deus também não quer te ver sofrendo. Porque eu achava que se eu separasse daquele homem que me agredia, eu ia pro inferno. Porque separei dele. E aí o meu pastor, porque eu sempre tive pastor, eu sempre tive raiz, ele disse, você vai pro inferno casada. Porque esse casamento não é de Deus. Deus não quer você apanhando, passando por isso e apanhando. Deixar de ir pra igreja porque tá toda marcada. E ainda o cara ir pra igreja, eu não estou mencionando o nome dele, mas se assistir, sabe, fez mesmo. 3 BO na Lei Maria da Penha. Um pastor, na época, na primeira agressão, quando eu fui falar, ele disse assim, ora, eu não posso falar para você separar, ora que ele muda. Aí hoje em dia eu digo, se um pastor te disser isso, denuncie o marido, o agressor e o pastor também. Fogo. Entendeu? Porque não é isso que Deus quer. E aí a gente tem que pagar o preço das escolhas que nós fazemos. Deus e o diabo não tem nada a ver com isso. É a nossa carne, que deseja alguém em casa e vê que foi a escolha errada, e aí? Agora é assumir, bebê, tudo que você fez. Porém, ali, ó, a Bíblia fala que ele não despreza um coração contrito e quebrantado. É assim que tem que chegar. Chega adorando, chega quebrantado, porque ele tem, sim, restauração para sua vida, ele tem, sim, restauração para o seu psicológico, ele tem, porque ele fez comigo, e ele pode fazer com você. E ele pode te dar o meu casamento hoje. Eu não deixo ninguém dizer, não tá valendo. Vale. É a glória da segunda casa. Sim. E ele tem. E é a glória da segunda e última, porque é até a volta de Cristo. Você já fez o apelo ou vai fazer agora? Através disso, já quero dizer a você, se você não serve a Deus e te falar, tu tá perdendo, é melhor do que tudo, é melhor do que cerveja, é melhor do que sexo, é melhor do que vinho, que cigarro, tudo que você imaginar. Balada, nada preenche esse vazio. Tem uma frase que diz que todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Então, mulheres, homens, nada vai preencher. Bebidas, drogas, só ele preenche. Mas eu tô meio assim, vem assim mesmo. Eu tenho amantes, vem com amante. Ele tira a amante e coloca a esposa. Eu não... Vem do jeito que está. Não deu tempo do filho pródigo se limpar para ir até o pai. Vem sujo, que ele limpa. A gente precisa entender que quando a gente chega até Jesus, quando a gente toca nele sujo, não é ele que fica sujo. Somos nós que saímos limpo. Então vem com toda essa bagagem. Porque quem vai tirando, quem vai transformando, quem vai fazendo é ele. Não deixe nada, nenhuma limitação sua como ser humano te impedir de entrar no céu. É isso aí. Gente, que presença aqui, né? Amém. Glória a Deus por Amém. isso. Então, vamos terminando mais esse Pod God com Kika Malk. Vemos você depois. Élida, foi muito bom. Nossa, foi cara, bom demais. Foi muito Hashtag bom. me chama de novo. Foi muito bom. Beijo pro Sérgio Lopes por ter, né? O canal de chamado bênçãos de aqui, Deus ó. para isso. E é isso.
sem palavras agora, é só amizade aqui. Isso aí. E até a próxima. Um beijo pra vocês. Show.